Estamos começando a nossa live hoje, 24 de maio de 2021, aula de Sociologia, professor Paulo, e estou gravando, então, nossa aula, tá, turma? E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, numa segunda-feira bastante agitada, né, no cenário político, tá? Mas a gente... só um minutinho, pessoal, que eu estou tendo uma dificuldade aqui, vocês estão vendo? O pessoal está com um som muito alto aqui, mas olha só, disparado. Então, turma bonita, é isso, a gente vai começar a nossa aula, né? O assunto hoje... então, voltando lá, turma, é muito importante que você participe das lives, é muito importante que você não perca, não seja chamado a atenção, né, turma, pelos professores aí, por favor, faça, sabe, esse negócio, eu não vejo isso com bons olhos, acho que a gente tenta particularizar para vocês nas aulas, identificar para vocês nas aulas que é importante você manter a sua disciplina, o seu foco, manter a sua orientação dos estudos, e se você tem dificuldades, se é a internet, se é algum momento, por exemplo, eu estou tendo um barulho muito grande lá fora, muito grande, está me atrapalhando aqui com vocês, mas isso não vai tirar a minha concentração. Então, eu estou concentrado em vocês, estou concentrado na aula, e vou levar a aula sim, tudo bem, turma? Então, o que acontece? Eu estou particularizando aquilo que eu penso como professor, né? Então, eu tenho Sociologia e História com vocês, duas disciplinas. Vocês têm que entrar agora, por exemplo, aí coloca o nome de vocês, o número de vocês, né? Isso é importante para nós termos vocês na nossa linha, né, de presença, né, no nosso caderno, no nosso diário, né, eletrônico. E também, pessoal, claro, né, as tarefas de vocês, né, os questionários, por exemplo, tem 2 questionários aí pendentes, né, que vocês vão completar a partir dessa aula hoje e a partir da aula de quarta-feira de História. E é muito importante, então, turma, que vocês mantenham o foco, turma. Eu sei, turma, eu sei. Tá muito ruim essa coisa dessa pandemia toda. A gente está meio neurótico, a gente está, sabe, às vezes eu me paro, eu vou orar, eu vou refletir, eu vou pensar em Deus, eu vou pensar na minha vida. Cara, tá uma loucura, né? A gente não consegue, a gente não tem mais a mesma vida, turma. Essa que é a realidade, né? Estou aqui com a minha máscara, sempre com o meu gel na mão, sempre atento, porque perdi muitas pessoas, muitos amigos, muitas mães de meus amigos, pais, né? A turma tá, e fora aqueles que estão sofrendo nos hospitais, fora aqueles que sofrem dentro de casa porque eles estão lá guardando, né, o seu convívio da doença, porque estão infectados, enfim, turma, não está fácil. Eu sei que não está fácil para você também, tá? Então, a partir daí, turma bonita, a gente vai seguir a aula agora, só seguindo essa orientação do professor. Pô, se você está estressado, se você não quer nada com nada, conversa comigo, chama a gente aqui. Professor, eu preciso falar com você na escola. Pô, a gente vai marcar um horário, como tem acontecido. Você vem aqui, a gente pega um outro professor, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, tá certo? A gente precisa, pessoal, colocar para fora, conversar um com o outro, né? Nós somos amigos, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Isso você pode ter certeza. O professor Paulo não é aquele que quer te esmagar a cana quebrada, não, muito pelo contrário, tá? Eu quero te ajudar e quero que você me ajude também a passar esses momentos difíceis. Então, pessoal, começando agora o nosso assunto, esse assunto aqui é deveras importante, tá? Primeiro eu vou falar da habilidade. Sociologia, aula 7, segundo bimestre. Vocês estão lendo aí, turma, comigo? Dá um sim aí, por favor. Sim? Sim? Sim. Estamos aqui. Ok. Ô, Alan, eu peço uma gentileza para você, faça uma orientação da sala, se o pessoal quer depois levantar a mão, se o pessoal quer falar, depois você anota aí para mim, por gentileza, turma, e se você tem alguma coisa para falar sobre o tema que você vai ter, tenho certeza disso, escreva aí, quando eu tiver como eu vou passar esse slide para vocês, mas a parte do slide que você tem dúvida, para nós conversarmos a respeito, tudo bem? Estamos começando a nossa
Aula Ok. agora mesmo, propriamente dito. Muito obrigado, Alan. Tudo bem? Tá Vamos bom. lá. Habilidade. Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, turma. Presta atenção. Indivíduo e sociedade. Ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Tudo bem, turma? É claro, pessoal, cada palavra dessa tem um peso, indivíduo tem um peso, sociedade tem um peso. Nós estamos aqui nesse mundo, nesse universo, nesse Guaianazes, nesse São Paulo, nesse Brasil, e nessa pandemia, e tudo isso tem um peso muito grande sobre nós e sobre a nossa identidade. Então vamos lá, turma. Objetos do conhecimento, processo de construção da identidade. Olha que lindo. Dados da aula, identificar identidade e ideologia. Nós vamos ver o que é ideologia mais para frente, talvez hoje não, tá? E busca o que o aluno pode aprender com esta aula. Isso é muito importante, turma bonita, porque você tem que aprender aquilo que eu sempre falo em sala de aula, aprender para agora, aprender para o já, aquilo que você já sabe, que você já pratica, praticar melhor. E aquilo que está te ajudando a identificar algumas coisas, aquela visão, né, do mar, né, pessoal? Aquela visão da praia. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na praia, a primeira vez que eu vi o mar, vi aquelas ondas grandes. Puxa vida, me deu um pouco de medo, me deu um pouco de receio, mas aí eu vi que tinha umas ondas pequenininhas, que elas chegavam, eu podia pôr os pés lá. E aí eu via lá na praia, andava na areia, tudo novo para mim. Aí eu comecei a colocar o pé ali, fiquei ali um bom tempo. E de repente vinha a praia grande, né, turma? É claro, não vou lá, não. A praia grande dá para fazer isso. E aí, depois eu fui ver que era muito gostoso entrar, e aí eu entrava, né? Água no umbigo, sinal de perigo, né? Ela é a máxima, né? E aí sempre tomei cuidado com isso, mas eu vi aquela coisa linda. E a ciência social, o nosso entendimento, aquilo que eu projeto hoje para a aula, pessoal, é essa visão. Da gente chegar na praia e ver como é lindo estudar sociologia, as ciências sociais, como é lindo e como é importante a gente estudar. Tudo bem, turma? Então, ó, buscar compreender. O que você vai aprender nessa aula? Buscar compreender os mecanismos ideológicos na construção da identidade do jovem, como a sociedade interfere nas suas escolhas pessoais e na identificação com um padrão estabelecido, já está estabelecido. Por exemplo, quem disse que você, jovem, ou faz mais para frente, você tem que construir a sua vida? Será que a sua vida já não está construída? Ah, você vai ser alguém na vida. Como assim vai ser alguém na vida? Será que você já não é alguém na vida? Sabe, pessoal? Então, a gente tem alguns estereótipos, algumas coisas que a gente joga, a ideologia dominante, nós vamos ver o que é ideologia, tenta nos colocar e nos massacrar e tirar de nós, muitas vezes, a nossa própria identidade. Tudo bem até aqui, turma bonita? Sim. Sim ou não? Sim. Não vai dormir, hein? Não vai dormir. Estamos dormindo não, professor. Não dorme, Não, sono não, professor. Eu te dormi Sono na aqui melhor não aula. existe mais. Como que é? Eu te dormi na melhor aula? Nunca. Ah, moleque, não fala isso não, que eu fico orgulhoso, hein? De vocês. De vocês, porque o professor tem a melhor aula se ele tem os melhores alunos. Essa é uma máxima, que é verdade. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Nesse sentido, turma bonita, há padrões estabelecidos aí. Você sabe disso. As músicas, né? As roupas, a maneira de se comportar, de falar, de agir. O quadro está traçado. Mas vamos andar, pessoal, que tem muito slide para a gente ver, tem muita matéria para a gente ver. Olha só, o papel da sociologia. Então, turma linda, isso você já sabe, nós falamos em sala de aula, revendo aqui, ó, o papel e as estratégias da sociologia no estudo da sociedade contemporânea. Sociedade contemporânea. O que é isso, sociedade contemporânea? Sociedade contemporânea é o momento que nós estamos vivendo. É esse momento aqui, tá? Ciência ocupada com o seu tempo. A sociologia está preocupada com o quê? Com o seu tempo. Tudo bem? Ela não é história, ela não vai rever o que aconteceu, né? O que aconteceu no passado, não dá, né? Mas o que aconteceu, né, turma? Então, a sociologia tem como tarefa central, mostrar que fenômenos como as desigualdades, ó, a pobreza,
E a estratificação social não são naturais, e sim sociais. Não é tudo normal, pessoal. Não é tudo normal. Rio de Janeiro está um caos. Rio de Janeiro não pode ter uma aula. Rio de Janeiro, asfalto e morro não se conversam. Asfalto, pessoal da elite, morro, pessoal pobre, não se conversam. Será que na periferia de São Paulo é a mesma coisa ou não? Tudo bem, turma? Então, olha só, a pobreza, a estratificação, ou seja, os estratos sociais, as classes, essas diferenças, né, entre rico e pobre, né, não são naturais, sim sociais. Tudo bem, turma? Mas eu volto a dizer, às vezes o professor vai tentar diminuir um pouco aqui os conceitos, e às vezes ele vai deixar os conceitos crus, para que você possa ter um pouco de curiosidade, causar em você aquilo que a gente fala provocação de filosofia, para que você, ao ser provocado, possa procurar saber os conceitos também. Tudo bem, turma? Fala, Alan. O menino da minha sala falou que o senhor não está aceitando ele. Ah, eu tenho que aceitar ele? Ah, peraí. Legal, Alan. Obrigado. Legal, aceitei agora. Tem mais gente? Ver tudo, deixa eu ver aqui. Permitir todos. Nossa, tinha bastante gente fora, hein, pessoal? Tudo bem aí, turma? Tá todo mundo... Tem bastante gente fora da SEDUC querendo chegar aqui também. Você que está fora da SEDUC pode ser o governador, pode ser o secretário de educação, pode ser o delegado de ensino, pode ser quem for. Seja bem-vindo na nossa aula, seja bem-vindo, que você possa interagir conosco, aprender conosco. Essa é a questão. Aprenda conosco e queremos aprender com você. Tudo bem? Quando falo aprender conosco, é aprender com os meus alunos, a interação dele, com essa sala bonita que a gente está aqui agora. Tá legal? Então, não estou nem aí. Nós estamos aqui gravando a aula para você também que está fora da SEDUC, que deveria fazer um e-mail aí para eu saber quem você é. Mas vamos lá para a minha aula. Então, turma bonita, olha só. Feito isso, turma linda, obrigado, Alan. Obrigado aí pelo recurso aí. De nada. Valeu. Então tá. Então, ao desnotarem, então, quanto à pobreza, à estratificação social, não são naturais e sim sociais. Ninguém está na periferia porque quis nascer na periferia. Ninguém está lá agora pegando Bolsa Família, ou Bolsa não sei o quê, porque deseja aquilo tão somente, porque quer aquilo para a vida inteira, porque... não, existe uma causa social que faz com que esse mecanismo se torne cada vez mais integrante de uma sociedade. E, pessoal, vou parar por aqui, porque senão eu não vou dar aula, você entendeu? Mas você tem que entender que isso não é natural, isso é social. Ao desnaturalizar esses fenômenos, tudo bem, turma linda? Quando a gente desnaturaliza, ou seja, identifica esses fenômenos, as ciências sociais, olha a importância dela, turma. A sociologia, a antropologia, a ciência política, procuram explicá-los desvendando o mecanismo de dominação social. Dominação social é a palavra de ordem que você deve saber, ideologia. Então, turma, quando nesse sentido, a construção identitária, pessoal, quero ver com vocês aqui, a gente viu a sociologia, né? Agora a construção identitária, olha como é lindo. Ai, professor, que palavra difícil, construção identitária. Queridão, você já está no ensino médio. Você saiu lá do ensino fundamental e agora você tem que observar palavras científicas, sabe? Agora você vai ver, eu estou lendo aqui, ó, uma revista. Vou ler para você um pedaço de uma revista, está a fonte ali dessa revista. Então, a fonte, ó, a construção das identidades juvenis, participação e potencial de transformação. Olha só o tema dessa revista, depois eu vou mostrar para vocês. Essa revista, um olhar da sociologia da juventude, feito pelo Lucas Maciel, da UPRA, Vitória Voltes Nunes, e Elisandra Reinaldi Santolin. Eu estou identificando aqui que está gravando, e peguei lá deles esse tema, né, para mostrar para vocês como que é importante a gente poder ter uma identidade nossa, como que a sociologia estuda esse fenômeno, e como a sociedade quer nos carimbar com uma identidade. Tudo bem, turma? Então, feito isso, eu vou passar aqui só para um tópico que ela aborda, que ela diz assim, ó, eles, né? Enquanto vivem e relacionam-se,
Os jovens edificam experiências sociais, coletivas, que são expostas através de estilo de vida. Olha só, professor, você já começou a falar a minha língua. Opa, estilo de vida, específicos, distintos, entendido como cultura juvenis. Os diversos estilos de vida são forjados pelo meio no qual o jovem está inserido. Opa, você está entendendo isso como professor? Como que é o negócio aí? São forjados? O que é forjado, professor? Forjado, né? Ferro, lembra? O ouro, o ferro, a gente forja, né? Então, são forjados pelo meio no qual o jovem está inserido. Pelas oportunidades que recebe, ou não, pelas opiniões, né, que o cercam e por influências de outros indivíduos, meios e esferas sociais, além de características intrinsecamente individuais e pessoais. Claro, turma bonita, você está em formação, o jovem está em formação. Como que funciona isso? Né? Então, pessoal, eu queria agora pedir para você, eu vou ler aqui um poema. Olha que legal, né? Então, olha só, ainda não é um poema, tá? Mas eu estou pegando uma parte do nosso livro de sociologia aqui, ó, e eu vou ler só essa especificação que ele dá para a gente diluir mais essa questão de identidade social, para não ficar pesada, e para causar em você, provocar em você essa curiosidade dessa importância tão grande sobre o tema identidade. A quem nos referimos quando usamos o termo juventude? A determinada faixa etária? Ou seja, uma idade biológica? Uma idade biológica, né, turma? 12, 13 anos, isso é? Tá? Juventude? Olha o que ele está perguntando. Ou é uma condição social? A resposta a essa pergunta é complexa. Juventude diz respeito a uma condição social transitória, né? Associada a aspectos do desenvolvimento biológico e emocional do ser humano. Biológico e emocional do ser humano. Se nós estivéssemos em aula, eu ia brincar muito com vocês aqui, né? Sobre esse tema. Você está aí, começou a falar grossinho agora. Ô, pai, eu estou falando grosso agora, pai. Oi, menino, o que está acontecendo, menino? Fala grosso, menino. A voz muda, né? Certo? O cabelo, né, pessoal? Começa a ter cabelo, o corpo das meninas começa a ter formato de mulher, né? A gente começa a transformar a nossa mente, pessoal. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. O mundo, nada está certo, tudo está errado. A idade da revolução, bota para quebrar, bota aqueles, eu vou fazer isso, eu vou colocar isso, eu vou colocar isso, eu vou pintar o corpo. Tudo é novo, tudo é velho, tudo é novo, tudo é velho, dia, noite e dia, nada está certo, está tudo errado, joga pedra no mundo. É a juventude. Claro, pessoal, eu estou falando aqui de uma brincadeira, mostrando até alguns conceitos, pontuando alguma coisa mais numa esfera didática, né? Mas a vida do jovem, algumas pessoas identificam como linear dessa vida nossa, né? Nasceu, cresceu, agora vai estudar para ser alguém. Né? Mas será que está certo essa concepção, turma? Ou ela não é holística? Puxa vida, como a infância foi importante, como é importante, agora esse momento da minha vida, da adolescência e jovem, é muito importante, eu vou viver mesmo, né, essa importância, né, e depois eu vou viver a fase de adulto, sem saudade das outras fases, mas com recordações lindas da minha infância e da minha juventude. E não, você tem que estudar para ser alguém, sabe, pessoal? Mas olha só, eu vou parar aqui, e você já tem uma ideia de como é pedreira ser jovem, ser adolescente num mundo como o nosso. É pedreira. Então, olha só, ele diz o seguinte: juventude diz respeito a uma condição social transitória associada a aspectos do desenvolvimento biológico e emocional do ser humano. Desenvolvimento biológico e emocional do ser humano. Né? Se o corpo está, né? A gente falava, de vez em quando a voz vai mudar. Eu lembro quando a minha voz mudou. Lembro. Eu, estava lá na igreja e de repente estava cantando, era soprano, e depois do outro domingo era baixo, né? E depois do outro era tenor, e assim, até que a voz, ficou aquela voz de homem, né? Aquela voz de, né? Normal. Tá bom, pessoal? Isso acontece. Eu não vou traçar, delinear esse trabalho psicológico, essa questão da psicologia, né, com relação a vocês agora, aqui, nesse momento, tá bom? Então, olha só, turma bonita,
além de variáveis constituídas culturalmente e que ocorrem em determinado período da vida. Mas com base em quais critérios se atribuem determinadas características aos jovens? Quais critérios se atribuem determinadas características aos jovens? Essas características são universais, atemporais e necessárias para essa faixa etária? Né, turma? A juventude é um período relativamente longo do ciclo vital das pessoas e envolve transformações biológicas, né, no corpo, na fala, no emocional, coloca o sujeito sob novos olhares sociais. Ô, pessoal, quem é que serve o exército? Né? Quem se alista no mundo inteiro? Qual é a idade dele? Né? 18 anos? 19 anos? 18, 19 anos? Qual que é a força de produção da juventude? Pessoal, aqui é muito bacana isso, mas a gente pode tratar isso mais para frente. Então, pessoal, coloca o sujeito sob novos olhares sociais que interferem nas suas ações e psiquismos. Esses olhares não são iguais, nem incidem sobre a mesma faixa etária, pois cada sociedade, grupo e classe social reserva um determinado período para que se realize a passagem da dependência infantil para a autonomia da idade adulta. É claro, turma bonita, você não tem autonomia. Um dos grandes pesos que pesa sobre você, sobre a juventude, é que você não tem autonomia. Você não pode chegar para o seu pai, para sua mãe hoje, para quem cuida de você, seu tutor, e falar, eu vou chegar, essa semana eu vou lá para acampar e só vou voltar o mês que vem. Você não pode fazer isso. Né? Você não tem autonomia. Você não pode votar ainda se você não tem 16 ou 18 anos. Né? Você não pode dirigir um carro se você não tem 18 anos. E por aí vai, né, turma? Pessoal, até agora, eu preciso ouvir vocês. Tá fácil? Tá mais ou menos ou tá difícil o assunto? Hein, cadê o mensaje? Oi? Tá fácil, professor. É um assunto muito bom para se tratar. Tá tranquilo? Tá beleza, Dan? Sim, tá, beleza. Tá agradando o assunto? Sim. Bacana. Então agora nós vamos... eu vou deixar um pouquinho os slides lá para mostrar para você que teve um cantor, que teve uma música que fez muito sucesso, muito sucesso mesmo nos anos 70, 80, 90 e até hoje, né, pessoal? Mas é que é um autor clássico, chamado Belchior, né? E a música dele foi cantada por muitas pessoas, né? Mas ele dizia assim, ó, minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos, como nossos pais. O que eu quero particularizar agora com você é que essa identidade que a gente tem, ela vai ser uma luta constante nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, para aquele que é cristão, católico ou conhecedor, filósofo, não interessa, é uma fonte de saber, seja de histórico, seja de fé. O apóstolo Paulo diz assim, olha, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas aí depois ele fala, graças a Deus, porque Cristo me deu uma nova vida, etc, etc, etc. O que eu quero dizer para você, turma, que essa questão de identidade, que eu ainda já pontuei aqui o que é identidade, etc., ela vai nos arremeter para uma vida inteira. E todo mundo, toda a sociologia, a filosofia, as ciências, vão tentar dizer, vão tentar dar um pitaco, vão tentar escrever, determinar o que é uma identidade. Professor, agora você me colocou numa situação difícil. Coloquei sim, provocando você. Essa aula não é só para hoje. Essa aula começa hoje e ela termina no dia que você partir dessa para outra. Você vai estar sempre buscando essa identidade. Olha o autor da música. Ele diz, olha, minha dor, a minha própria dor, o Belchior, é perceber na minha vida que eu tenho feito tudo, eu quero ser diferente do meu pai em algumas coisas. Não que os pais da gente não sejam exemplo. Meu pai foi exemplo para mim, é exemplo até hoje, entendeu? Mas tem algumas coisas que eu não queria ter dele, e tenho, e faço. E isso é natural. A psicologia explica isso. Não adianta, nós vamos ser parecidos com eles. Mas isso é uma aula de psicologia. A gente pode tratar isso aí em outra situação. Mas é só para você saber que dentro da nossa psique, dentro da nossa
lá no fundo do nosso ser, turma, muitas vezes a gente não quer fazer algumas coisas que a gente vê errado no nosso pai, na nossa mãe, nas pessoas, mas a gente não consegue. Ele diz assim, ó, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Para quem quer conhecer essa música aí, né, como os nossos pais de Belchior, a tela está compartilhada aí, depois você escuta, é uma grande música, tá bom, turma? Então, como eu disse para você no início, tá, eu vou ler aqui um poema simples, um poema bonito, mas trazer para você que a juventude é esse momento que vocês deveriam ser mais juntos, que vocês poderiam estar mais efetivamente ligados um no outro, que vocês têm uma força poderosa de mudar o mundo, poderosa, é vocês que mudam esse mundo, não vai ser mais eu não vou mais para palanque, eu não vou mais fazer, não, eu vou tomar, eu já tenho uma complexidade de enxergar o mundo, enxergar as pessoas ainda limitado, poderia enxergar muito mais, mas na minha limitação, naquilo que eu estudo, na filosofia, na sociologia, eu não vou mais tomar pedrada, tomar bomba de gás lacrimogênico, bala de borracha do governo, não vou mais fazer isso, mas o mundo é de vocês, é vocês que vão mudar esse mundo. E aí vocês ficam se separando, né? Se distanciando um do outro, quando aqui na escola, por exemplo, aqui na escola, o Grêmio, a organização de vocês aqui, essa juventude linda, deveriam colocar toda a força e energia para que essa escola fosse uma escola cada vez mais saudável, do ponto de vista daquilo que é uma verdadeira identidade, porque agora eu vou ler para você uma coisa aqui que é uma bomba. Ah, o governador mandando ir embora amanhã, pode me mandar, governador, vou satisfeito, entendeu? Olha só, além de abrir espaço, eu ia falar do poema, né? Então, eu vou ler isso aqui, depois eu leio o poema, tudo bem? De novo, estou trocando as coisas. Ó, protagonismo. A gente fala de protagonismo na escola. O jovem tem que ser protagonista. A PEI é uma escola assim, né? Programa de ensino integral, de formação de jovens e protagonismo. Mas o que é protagonismo? É protagonismo segundo a concepção da identidade que as pessoas querem que eu e você tenhamos? Ou isso aí é o quê, pessoal? Então, o que é protagonismo? Você tem que fazer essa, você tem que ser provocado. Você tem que saber o que é protagonismo e ser o senhor, o capitão da sua própria, aquele poema que a gente leu nas aulas anteriores, do seu próprio destino. Então, o protagonismo é associado a diversas posturas, ações e atores, sem deixar claro o referencial metodológico, ou seja, as estratégias e condições para a sua operacionalização. Ah, tá bom, eu quero que você seja protagonista, tá bom, mas o que é? Qual o referencial teórico? O que a gente vai trabalhar? Eu posso fazer o que eu quero? Claro, né, pessoal? Ninguém faz o que quer na vida. Eu tinha que chegar aqui 9 horas, cheguei muito mais cedo, mas eu não podia chegar aqui 9h01, eu chegaria atrasado. E aí, é claro, eu tenho que assinar o BO porque eu cheguei atrasado, 9h01. Tudo bem? Então, eu não posso chegar aqui meio-dia e falar para vocês, ó, nossa aula vai ter 1 hora. Não, o horário da minha aula é meio-dia. Tudo bem, turma? Então, quanto a isso, eu não preciso dizer para você que existe coisa que a gente tem que seguir, mas existe coisa que a gente tem que questionar. E o jovem que não questiona hoje, o jovem que é esse jovem que aceita tudo, parado, perdeu a coisa mais linda da vida dele. Quando ele tiver 60, 70, 80 anos, e aí? Ele vai olhar para trás e vai, não lutei por nada. Mas vamos na aula, né? Vamos lá, ó. Protagonismo é associado a diversas posturas, ações. Está aí, você está compartilhando com você aí. Você pode acompanhar a leitura comigo. Protagonismo é associado a diversas posturas, ações e atores, sem deixar claro o referencial metodológico, ou seja, as estratégias e condições para sua operacionalização. O que impede que saia da teorização e se torne realidade no interior da dinâmica pedagógica, abrindo espaço para o protagonismo regulado, obediente às orientações e objetivos definidos pelos adultos. Olha que lindo! Então, seu governador, seu secretário, é claro que eles sabem disso, sabe a metodologia da aula que eu estou falando aqui, mas eu já jogo lá em cima, não tem nenhum problema. É claro que todo mundo quer que o jovem entenda o que é protagonismo e faça desse protagonismo uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais igualitária, que a gente tenha realmente um Brasil melhor. Mas isso parte da onde? Da identidade que vem construída para o jovem ou da identidade que o próprio jovem vai construir? Está aí para vocês.
Eu vou preso por isso que eu falei aqui, não tem nenhum problema, mas eu vou. Porque é essa a questão de educação. Tudo bem, pessoal? É claro que está aqui para nós estudarmos esse assunto na própria sociologia. Ninguém vai ser rebelde porque tem que queimar as coisas, jogar as coisas. Não, não é isso que a gente está ensinando. Nós estamos ensinando que você tem que ter a sua identidade, procurar ter a sua identidade. Porque senão alguém vai fazer a sua identidade por você. Essa é o final da linha. Tá? Então, turma bonita, além de abrir espaço para a fala e escuta das perspectivas, o aspecto mais importante é lógico, oportunizar. É papel da escola e do Estado criar oportunidades para que os jovens possam lutar por aquilo que sonham. O que você sonha? Sempre com o máximo de equidade possível, dentro do equilíbrio, equidade possível, afinal, como todos podem mudar o mundo se não possuem as mesmas oportunidades? Como que eu posso mudar o mundo se o cara lá na frente sempre tem o melhor tudo e só vem para a gente o resto aqui? Como que eu posso mudar o mundo se a melhor educação vem aqui para a P e não vai para a escola regular? Ah, Paulo, você está falando um negócio, vai perder o emprego. Demorou. Eu não estou questionando a P, não estou questionando a escola regular, eu estou questionando por que a gente não tem. Ah, porque lá o pessoal não quer. Pessoal, essa discussão é outra discussão. Se querem, não querem, se tem espaço para estudar, não tem. O importante é que você está aqui, há um espaço para você estudar, e você deve estudar imbuído de que você é livre para pensar, é a sua identidade que está em jogo. Então, olha, Tomás, além de abrir espaço para a fala da escuta, essa revista aqui é uma revista legal, porque é de um colégio, está aqui, ó, Juventudes, você pode verificar aí, depois eu vou oportunizar para você, primeiro é simpósio de juventudes contemporâneas. Tá? Falei o nome aqui deles, então estou dando referencial teórico, por causa dessa questão toda de direitos autorais. Tudo bem, turma bonita? Mas o processo de crescimento e constituição da identidade está estritamente ligado a um contexto que permeia os mais diversos aspectos do desenvolvimento humano. Aqui está a revista, nós vamos ver isso depois. Eu estava lendo para você protagonismo, tá bom? E aqui é papel da escola e do Estado. E aqui eu estou tranquilo, porque qualquer pedagogo, qualquer cientista social, história, geografia, filosofia e sociologia sabe que é isso, tá certo? É papel da escola e do Estado criar oportunidades para que os jovens possam lutar por aqueles que sonham. E aqui na PEI você é melhor ainda, mas você tem muito mais oportunidade de discutir sem aqueles outros contratempos que ocorrem na escola regular, que aí a gente poderia falar aqui, tá? Aqui você tem mais tempo para isso, para pensar, para saber da sua cidadania, do seu entendimento como identidade, o que é importante para você. Então, turma bonita, olha só. Terminando só esse texto que eu vou ler aqui, tá? É papel da escola e do Estado criar oportunidades para que os jovens possam lutar por aquilo que sonham, sempre com o máximo de equidade possível. Afinal, como todos podem mudar o mundo se não possuem as mesmas oportunidades? Como o negro? Olha só que interessante. O pobre e favelado pode transformar sua realidade se a sociedade quer que ele continue na favela. Somos autores que estão dizendo isso, tá? Eu concordo. Tá? O modelo econômico do Estado interfere na construção das identidades juvenis a partir do momento que não propicia as mesmas oportunidades para todos. Então, ele está questionando aqui o modelo econômico do Estado, que interfere na constituição das identidades juvenis a partir do momento que não propicia as mesmas oportunidades para todos. É claro, é ideologia, nós vamos ver isso para frente. Mas você tem que ser provocado para você ir além daquilo que eu estou explicando e começar a se construir, né, pessoal, vamos assim dizer, o seu intelecto, o seu conhecimento. Então, pessoal, até aqui está tudo bem? Sim, Sim, a professor. Noemi do primeiro B está perguntando se não tem como você aceitar ela. Ô, Noemi, puxa vida, ela perdeu muito da aula, hein? Cadê a Noemi? Pode vir, Noemi. Cadê ela aqui, pessoal? Ela não aparece Peraí, aqui. vou pedir para ela enviar de novo. Tá, fala para ela vir para a aula. Ah, ô
Noemi, desculpa, Noemi, é que o professor, quando ele entra aqui numa vibe de falar, eu não ouvi você, tá bom? Seja bem-vindo à nossa aula. Ela vai ser gravada, depois disponibilizada a parte que você perdeu, tudo bem? Nós estamos falando sobre a identidade, e essa questão agora, turma, aqui, ó, conceito de identidade, depois você vê aqui, ó, identidade, criado por Avenarius, né, que foi um filósofo alemão, né, e é ele que vai, e aqui começa a cair, aqui já é conceito, pessoal, esses conceitos, eles são solicitados, e não é só no vestibular, né, pessoal? Às vezes você vai criar uma redação, você vai fazer uma redação, sou professor de português, a pessoa lá no terceiro ano, você faz uma redação e você cita Avenarius, o professor vai ver quem é Avenarius, professor de português, se ele não souber, ele vai, não, professor, foi o Richard Emmett, Ludwig Avenarius, foi um filósofo que estudou na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e ele tem um conceito bacana, ele diz o seguinte, ó, identidade, né? Ele, na verdade, ele designa o conceito de identidade dois caracteres, a mesma idade e a alteridade. A mesmíssima coisa, e uma identidade. Aqui, depois você dá uma lida, o professor vai correr, coloquei aqui, ó, no latim, no francês e no inglês para você, tudo bem? Identidade na filosofia. Também coloquei aqui para você o que Aristóteles pensa em filosofia, né? Então, ó, em sentido essencial, as coisas são idênticas, no mesmo sentido que são unas. Aqui a gente já está trazendo a identidade por uma característica de definição da palavra, morfologicamente também, mas também numa questão filosófica, né, pessoal? Porque a filosofia, também como uma ciência social, nós vamos identificar. Então, já em Aristóteles, né, ele diz assim, ó, as coisas só são idênticas se é idêntica a definição da substância delas. Portanto, a unidade da substância é o significado da identidade. É claro, a unidade da substância, uma borboleta, é o significado da unidade, uma borboleta. Tudo bem, tudo? Aí tem o Hegel, tem o Leibniz, não vou lê-los agora, vamos correr, porque esses slides vão ficar aí, eu vou trazer isso em outros momentos, tá bom? Então, turma linda, nesse sentido, alguma dúvida até aqui, pessoal? Sei que a cabeça de vocês deve estar fervilhando de dúvidas. O senhor está me escutando, não? Posso seguir aqui? Senhor, Então, tá bom, então vamos lá, turma bonita. Deixa eu ver Professor, o Pablo quer falar. Fala, Pablo. essa aula aqui é sobre aquele formulário lá que eu te falei? Não entendi, Pablo, meu som tá ruim aqui. Essa aula aqui é sobre aquele formulário que eu te falei? Exatamente, Pablo. Agora você chegou no onde eu quero. Por que eu tive uma dificuldade? Eu vou responder por isso. Porque faltava essa aula para a gente poder falar sobre os formulários. Tudo bem, turma? Então, espera, essa aula é especial. Entendeu? Eu vou correr um risco danado. Veja bem, eu luto pela minha identidade, pela minha sobrevivência como professor, mas tem coisas que eu tenho que fazer, e essa é uma delas, os formulários. Mas eu precisava dessa aula. Tudo bem, Pablo? Então, agora vocês já Entendeu? Então, vocês já estão entendendo aí qual que é a dinâmica da nossa aula. Turma, identidade. Cidadão do mundo, cidadão global. Claro, turma. Agora, um conceito genericão. Você é um cidadão global. Claro, por que você é um cidadão global? Porque o que vai acontecer agora lá na Índia, lá na Madagascar, lá na Austrália, lá no Japão, lá na Guiné, lá na África, no Sudão, em qualquer lugar do mundo, se é uma questão humana e de importância muito grande, tá? É claro que as moedas estão... Mas isso aí é outra coisa, né? O modelo capitalismo está gerenciando o mundo global. Tudo bem, mas é só para você saber que vai influenciar em nós aqui, ou seja, nós somos um cidadão global, tudo bem, turma? Então, nesse sentido, turma, o Rumo, a teoria do Lucan Glass, Lucan, né? Glass, o autoespelho de Clune, do Cullen, na verdade, pessoal, esse Cullen, ele é importante, tá? Ele vai dizer o seguinte, ele afirmava que a avaliação que o outro faz de uma pessoa afeta e potencialmente modifica a visão que essa pessoa tem de si mesma. Puxa vida, professor, eu não entendi nada. Tá, olha só, eu estou fazendo uma avaliação de alguém, tudo bem?
avaliando aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é honesta, aquela pessoa é brincalhona, aquela pessoa estereótipos da pessoa e a pessoa do seu universo, tudo bem? A avaliação que eu estou fazendo daquela pessoa afeta potencialmente e modifica a visão que eu tenho de mim mesmo. Puxa, professor, o que é isso? Nunca pensei nisso, mas vamos lá. Olha o que ele diz, o Cury. Ele defende esse camarada, você precisa entendê-lo, porque lá na frente, no teu segundo e no terceiro ano, se eu der aula para você, se eu estiver aqui vivo, e se eu estiver aqui na escola, certamente eu vou entrar nesse assunto, ou outro professor, tá bom? Mas isso é cobrado em vestibular. E eu vou mostrar as questões para vocês depois. Ele defende a aproximação sociopsicológica. Olha, sociologia, mais psicologia, para a compreensão da sociedade. Que legal. Ele usa um artifício psicológico que aquilo que eu vejo nas pessoas e critico nas pessoas é aquilo que eu não gosto em mim e que eu tenho em mim, que eu mantenho em mim. Olha, isso é um conceito psicológico. Não vamos discutir sobre isso, porque não é a minha vibe, não é a minha seara, não é a minha praia. Tudo bem, turma? Então, ó, preocupa-se principalmente com a determinação social do caráter. O Cury, que é, pessoal, um cientista sociólogo americano, tá? Então, esse camarada, ele diz, ó, preocupa-se principalmente com a determinação social do caráter, daí surge sua teoria fundamental. Qual é a teoria fundamental dele, pessoal? A mente é social e a sociedade mental. É claro, turma, que esse cara vai beber na mão da filosofia. Esse cara estudou Hegel, esse cara estudou... Cara, é muito lindo. Mas isso, turma, é para dizer para você que está todo mundo preocupado com a sua identidade, com o seu ser. E esse cara, o Cury, na sociologia, hein? 1902, o Hegel, Spinoza e outros camaradas já tinham falado sobre essa questão da mente universal, do espírito universal. Karl Marx dizendo, pessoal, é loucura, a gente vai ver isso aí depois, você entendeu? Ele afirma que essa questão, né, que a mente é social, há uma mente, uma matrix na sociedade, tá? E a sociedade é mental. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu vou deixar aqui para você a teoria dele. E a teoria do Nietzsche, olha só que bacana, turma. Eu espero ter provocado você para você estudar esses caras. Mas se você não estudou esses caras e não estudar esses caras, você vai ser aquele jovem, aquela jovem hiena, sabe? Desculpa aí, hein, governador, secretário, desculpa falar isso. Mas olha só, sabe o que é um jovem hiena, uma pessoa hiena? É uma pessoa que dá risada da própria desgraça. Está comendo carniça, né? Você viu a hiena como que é? Ela dá risada da própria desgraça. É muito triste, pessoal. Um Brasil como o nosso, né? Vivendo um mundo como o nosso, né? Mas um Brasil especificamente como o nosso, as pessoas estão dando risada das suas próprias desgraças. Quando nós poderíamos nos juntar, né? Mas aqui é uma aula sobre outra esfera da sociologia, mas é só para você entender que se você não tiver curiosidade para estudar esse assunto, se isso não provocou em você, se não mexeu lá no seu DNA, para você começar a estudar esses negócios, sabe, querer se discutir com o seu professor de filosofia, que aqui na escola, graças a Deus, tem um cara muito equilibrado, porque esse assunto aqui tem que ter um equilíbrio, muito equilíbrio. Eu vou pontualizar algumas coisas que eu acho que é minha opinião, e vou dizer para você, só que é minha opinião. E vou dizer outras coisas para você, ó, que não é minha opinião, mas é a opinião de muita gente. O Cury é esse cara. A opinião dele é que a sociedade é uma mente, né? A mente é social, e a sociedade é mental. Tá bom, turma bonita? Então, olha só, o eu não é uma parte congênita, ou seja, que nasceu na nossa biologia, a sua identidade. Ela não nasceu só. Olha o que ele está dizendo, hein? Isso não é posição minha, pessoal, mas é uma posição da sociologia, do cientista social. Agora eu vou começar a desconstruir, ele vai começar a desconstruir aquela noção, turma, de identidade, de natureza humana. Vocês estão compreendendo isso aí, pessoal? O que é natureza humana? Ou seja, o homem nasce
já determinado para o pecado, já determinado para algumas ações que estão intrínsecas no seu DNA espiritual, e ele então causa o mal ou o bem segundo essa natureza espiritual, e é nessa natureza espiritual a filosofia tentou quebrar lá, e tenta quebrar, mas isso se está certo ou está errado, esse é o problema do filósofo e seu, é uma identidade sua que você vai ter que construir ou não, e a sociologia aqui que eu estou apresentando para você, ele está dizendo o seguinte, presta atenção, viu? Não é uma parte congênita a identidade, ou seja, que nasceu comigo. Nem surge simplesmente com o desenvolvimento do cérebro humano. Opa, eu nasci, eu não tenho natureza, ele está dizendo. Eu não sei o que é certo e o que é errado, ele está dizendo. A sociologia vai dizer isso, a filosofia vai dizer isso, todos eles vão afirmar isso. Eles estão estudando a sociologia e a mente social. Tudo bem, turma? Então, está dizendo o seguinte, ó, nem surge simplesmente com o desenvolvimento do cérebro humano. Deixa eu ver se chegou alguém aqui para permitir. Não. Mas é formado na interação com os outros. Olha a mente aí, pessoal. É formado, ou seja, a minha identidade é formada com os outros, turma linda. Ou seja, você veio para o mundo, você não tem identidade. Eu não tenho identidade. Também? Ela não vai crescer com o tempo. Ele está dizendo isso, ó, o Nietzsche. Nem surge simplesmente com o desenvolvimento do cérebro humano, ou seja, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 anos. Não é aqui que surge a minha identidade. Na minha natureza, na minha alma, no meu espírito, ou aquilo que eu recebi dos deuses, ou de Deus. No meu caso é Deus, eu acredito nele, então é Deus. Mas se você acredita em outros deuses, joia, tranquilíssimo, pelo amor de Deus, se paz com o seu karma, com o seu Deus, com a sua força, com a sua energia, ou com o que você não acredita. Bem? Aqui, então, é a posição do pessoal minha. Mas agora nós estamos estudando sociologia, e aqui tira o Paulo. Tira as concepções do Paulo de sociologia, de crença, de filosofia. É assim que tem que ser, turma. Aqui é você agora. Porque, afinal de contas, quem vai dar conta da sua vida, cada segundo, cada momento, nessa particularidade, nessa coisa bonita da juventude, essa força de energia da juventude, essa coisa de mudar a si mesmo, mudar os outros, a vida é você mesmo. E viver bem consigo mesmo, né? É você mesmo. Então, pessoal, ele diz assim, ó, não é desenvolvido simplesmente com o desenvolvimento do cérebro humano, mas é formado na interação com os outros. Ele afirmava que o estudo do indivíduo não pode ser separado do estudo da sociedade. E isso requer uma perspectiva sociológica. É isso. Está dizendo, olha, para você estudar o eu do indivíduo, tá? Não pode separar esse indivíduo da sociedade, ou seja, a mente é social. Você está entendendo? Então aqui não tem religião, não tem Deus. Você que é cristão aí, você que é católico, você que é budista, você que é muçulmano, você que é de qualquer outra religião, do candomblé, qualquer outro deuses, parabéns. Esse camarada está dizendo, ó, nada disso interfere. Lembra do mito e da filosofia, pessoal? Quando a filosofia quer romper com os mitos, a identidade de Deus dos mitos, ó, esse negócio, esse RG de Deus aí, não existe RG de Deus, não. Tudo isso aqui, eles querem romper. Eles fazem isso e você tem que saber disso. Tem que saber disso, independente da sua fé. Tudo bem, pessoal? Porque, ó, ele afirmava que o estudo do eu do indivíduo não pode ser separado do estudo da sociedade. E isso requer uma perspectiva sociológica. O surgimento do sentido de eu é um prelúdio necessário para a formação de uma identidade pessoal. Exemplo, geração. Olha que legal. Nesse sentido, é verdade. Porque se você colocar aqui uma pessoa, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, o Alan, tá certo? Se eu pegar o Alan, hoje, com 16 anos você tem, Alan? Não, 15. 15. Eu vou citar você como exemplo, tá, Alan? Você me permite, tá bom? Eu faço isso. De boa. O Alan, 15 anos. O Alan está aqui 15 anos. Mas se eu pegar o bisavô dele, o pai dele, o avô, o bisavô, e colocar aqui também com 15 anos, você acha qual o conteúdo de informação dos dois? Divisão do mundo dos dois. Né? O bisavô dele vai olhar para o Alan e falar, puxa, isso aqui é o meu bisneto. Olha lá a calça dele, a camisa dele, o tênis dele, o que é isso? Ele está com o celular na mão. O que é isso?
Olha como ele busca informação. O que é isso? O que é jornal? O que é jornal? Não. Mas o que é celular? Percebe, turma? Eu poderia dar muitos exemplos. Fatores externos, né? Comida, tudo, para você entender que essa discussão ela é muito importante. Tá? Então, turma bonita, olha só, é evidente que houve um enfraquecimento diante do consumismo e de uma individualização exacerbada, o que possibilita mais flexibilidade na formação das identidades. Eu quero depois mostrar para você, que lá na frente, que essa formação das identidades, um sociólogo vai dizer que é líquida, que o mundo, essa coisa é líquida, elas valem pelas mãos, tá certo? Uma sociedade líquida. Nós vamos ver isso mais para frente. Pessoal, bonito até aqui, o que você acha? O que vocês acham? Eu estou há 1 hora quase falando. Posso passar aqui os slides para vocês estudarem, para a gente discutir isso aqui na próxima aula, ou para a gente discutir um pouquinho agora? O que vocês acham? Vamos deixar uma meia hora de discussão para a gente aqui, ó. Então, eu só vou passar o tópico para vocês, porque nós vamos estudar nesses slides, porque isso aqui não é um estudo de uma aula, tá bem, pessoal? Isso aqui é um estudo de uma dinâmica de aula, que a gente muito provavelmente, eu pensei, né, eu coloquei alguns tópicos, alguns pontos de vistas, alguns eu dissequei, vamos assim dizer, usar uma linguagem dissequei, mas outros eu só joguei para vocês, para provocar em você essa questão de você estudar a identidade, tudo bem? Então, olha só, identidades, e claro, isso não é uma aula, tá? Isso aqui são várias aulas, faz parte do curso de vocês, de Sociologia, do 2º e do 3º ano, tudo bem? Mas eu disse lá no passado, lá atrás das nossas aulas, no começo da nossa aula, que eu ia ler um poema muito singelo, muito simples, para você identificar aqui os jovens e as suas várias facetas. Eu vou ler agora. Diz assim: as juventudes. Começo essa poesia com muita dignidade. É o jovem camponês e o jovem da cidade, na luta pelos direitos, por outra realidade. A juventude do campo vive sempre excluída, sem direito ao trabalho, e só a torna oprimida. Mas os jovens se unem, seja em grupo ou multidão. Dentro da organização, se encontra uma saída. A juventude da cidade, que vive em periferia, com muita sabedoria, supera a disparidade. Vive em busca da igualdade, com justiça e educação, com alegria e diversão, ela luta de verdade. A juventude está unida, seja urbana ou rural, enfrentando um sistema, esse tal neoliberal, superando tanta dor, com o canto e a poesia, somos da sociedade cultivando a utopia. Continua essa poesia com muita felicidade. É o jovem camponês, é o jovem da cidade, na luta pelos direitos por outra realidade. Essa poesia é do Terto Severino Santos. Santos Severino Terto, o grito da geração. Mundo jovem, disponível em Mundo Jovem, está citado aqui pela questão de direitos autorais. Tá bom, pessoal? Linda poesia ou não? É bonita. Bonita. Da hora, pô. Oi? Legal. Legal, né? Turma linda, ó, então tem aqui identidade primárias, identidades secundárias. O que é identidade primária? Identidade primária, turma linda, ó, eu vou fazer o seguinte, são 11h30, eu vou até 11h40 nos slides, depois eu fecho a gravação e a gente vai discutir a aula, tudo bem, turma? Eu preciso desse feedback de vocês, eu preciso desse retorno de vocês para eu me posicionar, até com relação à minha dinâmica como professor, tá legal? Então, turma linda, olha só, identidade primárias ou secundárias. O que é uma identidade primária? Né? Em outras palavras, as identidades humanas
são tanto pessoais como sociais, porque são formadas nos contínuos processos de interação. Tudo bem? Aqui nenhuma novidade. Então, o Jenkins, ele identifica 3 partes centrais de uma identidade: individual ou pessoal. 2, coletivo ou social. Tudo bem até aqui? Eu acho que está fácil para a gente compreender isso, né? E personificação de uma identidade. Tudo bem, turma? A personificação de uma identidade aqui é quando, por exemplo, a gente fala assim, pô, eu quero jogar bola que nem o Neymar. Então, nós personificamos, por exemplo, o elemento identidade Neymar para jogar bola igual a ele, por exemplo. Eu só citei o Neymar aqui, pessoal, né? Não está jogando nada ultimamente, eu tá, isso aí é outra história. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um personagem de um filme, pode ser um personagem do romance, de um livro, tudo bem? A personificação de uma identidade que tem, o Super-Homem, por exemplo, né? Que é um mito, mas, enfim, deu para você entender que existe um elemento individual, pessoal, eu. Elemento coletivo ou social, nós. E a personificação de uma identidade. Identidade da Nike, né? Identidade do jovem né? Com marcas, por aí vai. Tá? Sempre integrado ao corpo físico de uma pessoa, as identidades são formadas por diversas fontes e possuem muitas camadas. Então, a identidade primária são aquelas formadas no início da vida. Facílimo. São aquelas formadas no início da vida. Como uma identidade de gênero. Como etnia. Tudo bem? Identidade de gênero, masculino e feminino. Embora nós vamos discutir isso lá na frente, que existe um viés, uma linha filosófica, uma linha de conduta na sociologia, uma linha de identidade na sociologia, que o homem nasce homem, que a mulher nasce mulher. Não. A sociedade o forma homem, o forma mulher. Tudo bem, turma? Isso é um assunto bacaníssimo de discutir. Se está certo, está errado, isso é identidade. Lembra que eu falei lá atrás? Aqui a gente não está discutindo Papai do Céu criou isso, aquilo. Não, nada disso. Nós estamos discutindo sociologia. Tudo bem, pessoal? Sempre integrado ao corpo físico, então tá. Primário é aquilo que nasce com a gente, né? E secundário, formam-se a partir disso, claro, da primária, né, e inclui papéis sociais, ocupações e posições de status. Eu sou Paulo, masculino, né, nascido em Guaianazes, sou professor no ensino médio fundamental, você entendeu? Tudo bem, pessoal? Então, primária e secundária, basicão, lindo, basicão para você. Eu tenho mais 7 minutos ainda de slide só. Tudo bem? Então, pessoal, a próxima, exemplo na criação, a gente falou aí, depois a gente tem identidade cultural, né? Isso é legal, depois eu vou passar isso para você ler, mas são informações que eu já falei, por isso que eu passo, tá bom, pessoal? Identidade cultural, agora é interessante isso, ó, identidade cultural é o sentimento de pertencimento de um indivíduo, grupo ou cultura, é o sentimento de pertencimento de um indivíduo, grupo ou cultura, que tem diante de uma sociedade. Ora, o menino Kevin, o rapaz Kevin, o artista Kevin, o cantor Kevin, o MC Kevin, teve uma morte trágica. Ele é um músico de um determinado estilo de música, né? Música, tudo bem, eu já ia colocar, né, música entre aspas, porque tem gente que isso é outra discussão, mas música, você entendeu? Não adianta, né, pessoal, a gente acaba querendo colocar aquilo que você acha, aquilo que você não acha, mas você já deu para perceber que o professor Paulo tenta equilibrar muito o que ele acha que é certo e o que ele acha que é errado. Isso não interessa na sala de aula, interessa a você. Só que tem um detalhe, nem todo mundo vai ser assim. Lá na faculdade, não pensa que o professor vai querer, olha, eu penso assim, mas não, ele vai, isso está certo, ele vai por mim que eu sou PhD, eu sei o que eu estou fazendo. Tudo bem? Mas olha, pessoal, tem gente que não é assim também, tá? Então, é o sentimento de pertencimento de um indivíduo, grupo ou cultura que tem diante de uma sociedade. Você tem um pertencimento. Se eu falar para você, se você falar para mim, que grupo você pertence? A tal, etc. Hoje o mundo está cheio de hackers, né? Então eu pertenço aos hackers, eu sou um grupo ligado aos hackers, nosso barato eu sou um grupo de pessoas que ficam, sabe? Você tem um grupo. Por que identidade? O que ela significa? Exemplo, RG. O RG tem lá o teu nome, o teu endereço, o endereço não, mas a nacionalidade, os seus pais,
O ano que você nasceu, identidade. Qual é a sua identidade, meu jovem? Qual é a sua identidade, minha jovem? Tudo bem, turma? Então, olha só, esse sentimento de identidade cultural agora, tá? A identidade cultural está relacionada a conceitos, como um determinado grupo. Olha, nós somos o carioca, o paulista, o baiano, né, o mineirinho, a comunidade indígena, né, o gaúcho, todos eles têm uma identidade cultural relacionada a conceitos. Aqui em São Paulo a gente come determinada comida, ouve determinada música, lá no Pará tem uma determinada música lá, né? É o axé com não sei o quê, é isso aqui com aquilo ali, é uma mistureba de música, de tons, é um reggae com não sei o quê, você entendeu? É isso, no Sul é um determinado tipo de música, no Rio... Pessoal, é lindo esse negócio, identidade cultural. Eu coloquei só a música, mas, pessoal, aqui vai longe. Aqui vai os joguinhos, né? Tem o pessoal ligado nos jogos, na interação. Vai longe aqui, identidade cultural, lindos. Tá bom? Gaúcho, mineiro, carioca, né? O mineirinho fala com, né? Ó, trem, ó, bom, tá, pega aquele menino, né? Fala desse jeito, carioquês, né? Boa, né? Esperto, né? Ó, esporta. Carioquês, tudo bem? Conceito de hibridismo, mistura das duas ou mais cultura com elementos, nós vamos ver isso em história também, em a sociologia, e o conceito de nação, né, pessoal? Nós somos brasileiros, sou brasileiro com muito orgulho. Nós temos essa questão do brasileiro e a sua, muitas vezes, né, essa distopia, mas não só, distopia não é a palavra que eu queria usar, mas esse não significado que eu tenho de orgulho da minha nação, né, dos meus jeitos de ser, da minha brasilidade, né? A gente não tem muito orgulho disso, quando deveria ser o contrário, né? A gente tem que ter muito orgulho da nossa brasilidade, mesmo as coisas ruins e mesmo as coisas... Ruins a gente não tem orgulho, né? Mas as coisas boas, né? O pertencimento, então, ao grupo que compartilha origem, etnia ou étnica, né? Costumes, língua, etc. Né? Por exemplo, a gente tem agora a guerra, os palestinos e Israel, muita gente falando bobagem. Entra lá, vai estudar o que é isso. Tem um professor chamado Rock, H-O-C, eu chamo ele de Rock. Cara, muito bacana, tá na internet aí. Vê lá, Palestina e Israel, ele vai trazer uma história, né? Por que se briga, por que eles estão brigando, né? Mas o palestino não tem aquilo que ele quer, que Israel tem, que é terra. Tudo bem? Eles têm costumes, eles têm religião, eles têm, dentro deles, uma identidade cultural, mas eles não têm algo que é muito importante, que é um pertencimento, uma terra. Tá bom, turma linda? Tá bom. Pessoal, eu vou parar aqui. 38. Certo. Ó, eu vou parar nesse slide aqui, e aí eu queria ouvir você, mas eu queria ouvir você mesmo, porque aí eu vou frear, olha que palavra mais fria, mas eu vou finalizar a gravação, mas eu quero terminar com esse slide aqui, que é o 13, nós temos mais de 30, que é a identidade cultural na pós-modernidade. Agora nós precisamos pensar, ainda que foi muito trocadas as informações, a correria do professor com relação à identidade, você já percebeu que identidade é algo que não é natural, só nosso, que não nasce com a gente, nem no desenvolvimento do cérebro nosso, né? Mas ele é uma coisa que é nos imposta pela sociedade, ou está na sociedade, que a sociedade tem uma mente que tenta nos formatar, e aí depois a gente vai ver ideologia, a gente vai ver consumismo, a gente vai ver um monte de coisa dentro desse mercado de pessoa, pessoal, que coisa doida, que loucura. E aí a gente tem agora a identidade cultural na pós-modernidade. Então, existe um cara chamado Stuart Hall, e esse camarada tem nas escolas, nas universidades, caras que estudam ele, turma, caem em vestibular. Ele tem 3 identidades, três definições, vamos assim dizer, né? Definições é meio de identidade cultural. Né? Então ele diz assim, ó, no século XVIII e XIX, o sujeito iluminista, que tinha a razão como paradigma, ele tem uma nação de espírito, né? De universal, e ele tirava Deus dessa questão e colocava a razão como sujeito. Esse era o europeu iluminista. Tudo bem? A razão agora determina o ser humano, não mais Deus. Tá? Vamos ver isso com mais
tranquilidade aí para frente das aulas de filosofia e sociologia também. Mas é só para você saber que o Stuart Hill, ele tinha essa definição. A primeira, já falei para você, é um sujeito racionalista. O segundo, século XIX e XX, o sujeito sociológico. A identidade é formada a partir da interação entre indivíduo e sociedade. Interação entre indivíduo e sociedade. A identidade é formada. Tudo bem? Esse indivíduo possui um núcleo inferior, mas agora ele passa a ser alterado por conta do diálogo com outras identidades que o mundo cultural oferece. Há outras identidades. Há uma alteridade entre eu e o mundo, entre eu e você. Alteridade. Eu só sou eu quando eu olho para você. E você só é você quando você olha para mim. Nós somos esses diálogos. Tudo bem? E depois nós temos isso no século XIX e século XX. E agora o homem pós-moderno, turma linda, é assim. O sujeito assume diferentes identidades, diferentes momentos. Olha, eu escrevi errado ali. Identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. É o cara que de manhã ele pensa uma coisa, à tarde ele faz outra, à noite ele revê tudo e diz, opa, eu preciso ser esse outro eu. Tudo bem? É essa a questão do homem pós-moderno. Dentro de nós, há identidades contraditórias, empurrando-nos em diferentes direções, tal forma que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Turma linda, agora eu vou entrar, vou cancelar a nossa gravação. Obrigado para você que esteve conosco até aqui agora, tá bom? Tchauzinho para você, bye, beijos. Estou terminando a nossa aula e terminando a nossa gravação. Tudo bem, turma? Terminando a nossa aula, não. Terminando a nossa gravação.